Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer algumas visões da medicina germânica, que é a base do bioalinhamento, para as enfermidades psiquiátricas. Então a gente trabalha ainda com algumas memórias arcaicas animais, né? É um reino anterior ao nosso, né? Então o reino mineral evoluiu, depois veio o reino vegetal que evoluiu, o reino animal, estamos nós aqui no reino hominal, né? Então a gente ainda traz memórias arcaicas desse último reino, do reino animal. Como que isso funciona? Então a vida se originou lá no mar, né? Aquele peixe saiu do mar, criou patas, subiu em árvores, né? Isso tudo se deu através da evolução. A gente tem alguns tecidos cerebrais de acordo com essa evolução. Então, enquanto a vida era só no mar, a gente precisava, enquanto animal, apenas reproduzir, comer, respirar, né? Então, a gente tinha lá um tecido chamado endoderma, que tem a ver com as funções vitais. Esse peixe que saiu lá do mar precisou se proteger de alguma forma, né, do calor do sol, de se arrastar, então precisou criar uma camada de proteção. Essa camada de proteção vem de um tecido cerebral chamado mesodermo antigo. Depois disso, esse animal precisou se sustentar, criar patas para se locomover. Então aí a gente vem com um tecido de sustentação que está lá no mesoderma novo. E o último tecido que a gente fala, o tecido cerebral, é o ectoderma, que é um tecido de relação, um tecido de território. Então é nesse tecido que a gente encontra os conflitos que originam as questões psiquiátricas. Por quê? Porque ele tem a ver com contato e separação de território. Esse é um tecido que os animais não têm, né? Apenas nós seres humanos. Esse tecido de relação, os animais lidam de forma diferente um pouco com essa questão do relacionamento, né? Então, por exemplo, um leão que disputa um território com um outro leão que já havia acasalado, se ele ganha esse território, ele naturalmente come os filhotes daquele leão. E naturalmente aquela fêmea vai entrar no cio para que se procrie dentro daquele que ganhou, né? Para que a linhagem sobreviva dentro do mais forte. Então eu preciso ter filhos daquele leão que ganhou a disputa, para que os meus filhotes sejam fortes, né? Então isso é um processo natural para os animais, para nós não. Então o que acontece? Nas questões de relação, onde ficam as enfermidades psiquiátricas nesse tecido chamado ectoderma, a gente, do lado direito, manifesta questões de depressão. O lado direito é o lado masculino. Lado esquerdo, as questões de mania, lado feminino. Tá? Então a gente oscila nessa balança. Naturalmente, todos nós oscilamos nessa balança. Depressão, mania. Tá? O que acontece? Às vezes a gente passa por um conflito traumático, impactante, vivido em solidão. E isso acomete um dos lados do cérebro. Depende da lateralidade, para isso a gente faz um teste, né? Então isso acomete um dos lados do cérebro. Então digamos que acometeu aqui o meu lado direito do cérebro e eu tô pendendo para depressão. Se eu vivo um outro conflito de perda de território, de separação ou de um contato indesejado, e isso acomete o outro lado do meu cérebro, eu não tenho válvula de escape mais. E é aí que o meu corpo me coloca num estado de sobrevivência. Então, por exemplo, ou ele me deixa num estado linear, né, que não sinto prazer, não sinto tristeza, tô ali num estado meio apático, ou depende do tipo de conflito vivido, ele vai me colocar numa ansiedade, ele vai me colocar num autismo, ele vai me colocar em questões de visão, né, conflitos visuais. Então depende se eu vi a separação de alguém, se eu vi algo, né, que foi traumático, então vai me colocar num estado de sobrevivência. Ou bulimia, diabetes também faz parte desses conflitos psiquiátricos, e os demais transtornos psiquiátricos que a gente lida comumente, né? A gente não trabalha com esquizofrenia dentro do bioalinhamento. Eu aqui particularmente trabalho aí com outras terapias dentro da esquizofrenia. A gente vai para um lado da física quântica, onde a física quântica nos traz dentro da espiritualidade que essa pessoa está vivendo em uma realidade paralela. Então tudo aquilo que ela vê é real, né? As perseguições, as vozes, tudo aquilo é real.
mas não é nessa realidade. Ela está vivendo, está presa em alguma realidade paralela e não está conseguindo sair, e a gente trabalha com outras questões, mas não dentro da medicina germânica e do bioalinhamento, tá? Então é essa visão que a medicina germânica traz, tá? De conflitos. Se a gente vive conflitos que acometem os dois lados do meu cérebro, eu não tenho válvula de escape, então eu preciso sobreviver. E é nesse sentido que o meu corpo me coloca dentro de alguma chamada patologia psiquiátrica, tá? Como que a gente reverte isso? A gente acessa qual é a origem desse conflito, quando que começaram os sintomas, o que estava acontecendo naquele momento, né? Dentro desse tecido cerebral e dentro de cada conotação que a enfermidade me traz, né? Por exemplo, a ansiedade me tem uma conotação de um medo frontal, a bulimia me traz uma questão de desgosto, de nojo. Então, cada enfermidade psiquiátrica vai me trazer uma conotação diferente, né? Então, a gente leva o paciente a rever o conflito, o que houve naquele momento, o que ela passou e o que aquilo trouxe para ela de sensação, porque aí vai me direcionar, tá? E aí o que a gente faz? Manipula os pontos na cabeça, né? Referentes a esse conflito, verbaliza algumas frases dentro desse tecido de separação, de território, de contato indesejado, para que o cérebro ressignifique esse evento. A gente aguarda 30 dias para que essa comunicação do órgão com o cérebro aconteça e a gente avalia se é necessário um novo bioalinhamento. Tá? Tem casos de que não precisa, tem casos de que sim, em uma sessão se soluciona, né? Inclusive síndrome do pânico, mas de repente depende de quanto a gente acessa de fato a origem do conflito, e isso a gente avalia de que forma. Como é que eu vou saber que é aquele conflito? Né? Se naquele período, digamos, faleceu meu pai, eu terminei um relacionamento e ainda perdi o emprego. Como que eu vou saber qual desses 3 conflitos é o que está gerando essa enfermidade psiquiátrica? Quando o paciente está falando e está relatando a história, a gente observa uma manifestação do sistema nervoso autônomo. Então, o olho fica vermelho, ou a pessoa ruboriza, ou a pessoa engole seco, ou a pessoa diz, nossa, meu coração acelerou. Então, são todas questões que a gente não controla, sistema nervoso autônomo, tá? Quando isso acontece é porque a pessoa entrou de fato no trilho do conflito. Ela acessou a origem daquele conflito, tá? Então, é dessa forma que a gente caminha, sabendo qual é o conflito que gerou essa enfermidade, tá? Então, basicamente é isso. Eu fico à disposição para sanar mais dúvidas. E até o próximo vídeo.